Olá! Hoje a gente vai desvendar um pouco de como a CAPES, que é o órgão que organiza a pós-graduação no Brasil, enxerga a área de ciências ambientais. E olha, para quem trabalha com isso, seja na pesquisa, dando aula ou na pós-graduação, entender essa visão não é só uma boa ideia, é fundamental. E antes da gente mergulhar de cabeça, é super importante dizer que este material foi todo idealizado pela professora Elaine Aparecida da Silva, lá da Universidade Federal do Piauí. Ele faz parte da disciplina de Lógica e Crítica da Investigação Científica. É um belo exemplo de como a gente pega documentos oficiais e transforma em conhecimento prático, né? Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? É bem direto. Primeiro, a gente vai entender a identidade das ciências ambientais lá na CAPES. Depois, vamos fundo no pilar de tudo, a interdisciplinariedade. Na sequência, a gente abre a janela para ver a conexão com a sociedade, o tal do impacto social. E aí, vamos ver como isso tudo vira nota na avaliação dos problemas. E claro, no final indico onde encontrar as fontes originais. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender o porquê de certas exigências, a gente precisa primeiro entender onde a área pisa, qual é a sua base institucional. Oficialmente, as ciências ambientais são a área 49. A data de criação, 5 de junho de 2011, não foi à toa, né? Exatamente no Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas a informação crucial aqui é outra. Ela foi colocada dentro da grande área multidisciplinar. E essa palavra multidisciplinar não está aí de enfeite. Ela é sementinha de tudo que a gente vai conversar a partir de agora. E agora vamos ver como essa semente germina. A gente vai para o nosso segundo ponto, que é o coração da área. Para a CAPES, a interdisciplinaridade não é um bônus, um acessório, é a própria estrutura da pesquisa ambiental. Mas, vamos combinar. Todo mundo fala dessa palavra. O que ela significa de verdade na prática? O que a CAPES quer dizer quando fala interdisciplinariedade? E aqui está a grande virada de chave. Muita gente pensa que interdisciplinariedade é uma colaboração opcional, uma parceria legal entre um biólogo e um engenheiro. Mas para a CAPES, o buraco é bem mais embaixo. É uma condição de existência. Não é uma escolha de quem pesquisa, e sim uma exigência que vem do próprio problema ambiental. E olha, isso não é uma interpretação não. Tá lá, escrito, preto no branco nos documentos. Essa citação mostra isso perfeitamente. A necessidade de cruzar as fronteiras das disciplinas não nasce de um desejo acadêmico, mas da própria complexidade dos problemas que a gente estuda. Pensa só um pouco nos grandes desafios de hoje, como esses que estão aí na tela. Dá para resolver a gestão de resíduos de uma cidade só com a engenharia? Ou entender o impacto das mudanças climáticas só com a climatologia? Claro que não. Esses problemas exigem economia, sociologia, direito, comunicação, saúde pública. A lista não tem fim. Os problemas já nascem interdisciplinares. A pesquisa, portanto, tem que ser também. Simples assim. Certo. Então a gente já entendeu que os muros entre as disciplinas precisam cair. Mas não para por aí. Agora, no nosso terceiro ponto, a CAPES pede para a gente derrubar também os muros da própria universidade. E é aqui que entra um outro conceito-chave, a transdisciplinariedade. Pensa comigo. Se a interdisciplinariedade é a conversa entre cientistas de áreas diferentes, a transdisciplinariedade é a conversa da ciência com a sociedade. É quando o saber de uma comunidade local, de um gestor público ou de uma empresa não é só escutado. Ele é de fato incorporado na pesquisa, influenciando e até mesmo transformando o conhecimento científico. E quem são esses atores, afinal? São as pessoas e as instituições que sentem o problema na pele. As comunidades que sofrem com a poluição de um rio, os gestores que precisam criar políticas públicas eficazes, as empresas buscando ser mais sustentáveis e os agentes que criam e aplicam as leis. O conhecimento dessa turma é valiosíssimo. Essa citação da CAPES amarra tudo de um jeito perfeito. A pesquisa tem que pensar no futuro, nas próximas gerações. E para fazer isso de verdade, ela precisa se tornar uma ciência cidadã. O que é isso? É uma ciência feita com a sociedade e não apenas para a sociedade. Ok. Tudo isso soa muito bem na teoria. É lindo no papel, né? Mas como a CAPES garante que os programas de pós-graduação estão mesmo fazendo isso? Vamos para a parte que interessa, a prática. E aqui está o pulo do gato. Interdisciplinaridade e impacto social não são só palavras bonitas num documento orientador. Elas são transformadas em métricas e indicadores que têm um peso real e bem grande na nota final que um programa de mestrado ou doutorado recebe. Agora, dá uma olhada com atenção nessa tabela. Esse é um pedaço da ficha de avaliação. Veja o quesito impacto na sociedade. Ele é um dos 3 grandes pilares da avaliação.
E olha só os pesos. 35% para como o programa se insere na sociedade e divulga a ciência, 30% para inovação e transferência de conhecimento e mais 35% para os impactos diretos na sociedade. No fim das contas, o diálogo com o mundo fora da academia é tão importante quanto a própria produção científica. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise e, como toda boa pesquisa nos ensina, é fundamental ir direto nas fontes primárias, né? Se tiver uma única mensagem para guardar de tudo isso, é esta aqui. Para a CAPES, um programa de excelência em ciências ambientais é, por definição, interdisciplinar na sua alma e transdisciplinar na sua prática. Não são qualidades desejáveis, são os pilares do projeto. Para quem quiser ir mais a fundo, ler os documentos de área na íntegra, entender cada detalhezinho dos critérios, o ponto de partida é o site oficial da CAPES. Toda a documentação que serviu de base para essa nossa conversa está lá, disponível para todo mundo. E para continuar esse papo, encontrar outros materiais de apoio e discussões importantes para a pós-graduação na área, fica a dica. Não deixe de conferir o canal no YouTube Elaine Silva Ciências Ambientais UFBI. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Como cada projeto de pesquisa, cada dissertação, cada tese se encaixa nessa visão da CAPES? De que forma o nosso trabalho pode contribuir de fato para a transformação real da sociedade? Fica aí a pergunta. Agradeço a atenção.